Olá, pessoal da Rede Municipal. Desejamos a todos energias positivas nesse período que estamos retomando nossas atividades aqui na teleaula. Foi a forma que encontramos de estar mais próximo de vocês, chegar até você na sua casa e dar os parabéns àqueles alunos que estão conseguindo desenvolver, os seus estudos em casa, e parabéns também àqueles pais que conseguem desenvolver com seus filhos, dar a devida atenção. Apesar desse período, dessa pandemia, isso tudo vai passar e não vai demorar muito. Nós estaremos juntos na escola, nos abraçando, brincando, retomando nossas atividades práticas em sala de aula, interagindo cada vez mais. Então, hoje vamos desenvolver a disciplina de História. Eu sou o professor Lennon Pereira. Essa disciplina, hoje, o nosso conteúdo é voltado para o 4º e 5º ano. Hoje a nossa aula é sobre diversidade cultural. Nosso objetivo, reconhecer a pluralidade e diversidade étnica do povo brasileiro como um componente fundamental da nossa história. Fundamental, hein? Objetivo do nosso conhecimento, cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Precisamos falar bastante sobre isso, hein? Nossa aula de História é voltada para o 4º e 5º ano e o nosso assunto é diversidade cultural. Bom, você pode acompanhar essa atividade, essa aula, com o seu livro didático, aquele livro que você tem, que você recebeu lá na escola. Você procura no sumário do livro o seguinte assunto: origem do Brasil e diversidade étnica. Ou você procura origem do Brasil ou diversidade étnica. Você vai encontrar logo no sumário, no início do livro, tá? Que vai estar esse assunto na parte de História. Para aqueles alunos que têm um livro interdisciplinar, você procura que tenha uma categoria específica, tá? De História sobre diversidade étnica. Então você pode acompanhar em casa com o seu livro didático. Não esqueça, o livro didático é um importante recurso que você pode rever, assistir o vídeo e acompanhar no seu livro. E o livro didático você pode preencher as atividades e depois mostrar para o seu professor. Tudo bem? Vamos lá. Bem, você já parou para pensar ou já parou para observar, que ao seu redor existem várias pessoas com características diferentes? Essas pessoas que fazem parte do nosso convívio, tá? Elas têm um tipo de cabelo diferente, cor da pele diferente, altura, um jeito de falar, e alguns falam até outros idiomas, diferentes do nosso, ou dialeto, quem sabe alguns. Se você observar, você vai ver gente que tem traços indígenas, outras com aspecto mais oriental, uns com o olhinho mais puxado, parece um pouquinho japonês, ou parece um pouco chinês. Tem outros que têm um aspecto mais africano, uma cor mais forte. Então, você observar ao seu redor, olha essa imagem aí. Essa imagem dá um exemplo de como é a sociedade aqui ao nosso redor. E que você observa que as pessoas têm características, que não são parecidas com a nossa. Algumas até se assemelham, mas não são parecidas. Ok? Para início, vamos observar um quadro muito famoso na história do Brasil. Tá? É de uma pintora chamada Tarsila do Amaral. Esse quadro simboliza os trabalhadores brasileiros da indústria aqui no Brasil. Se você observar, olha com carinho essa imagem, hein? Se você observar a imagem, ela tem o rosto, a face de vários trabalhadores. São 51 trabalhadores. Se você olhar com mais detalhe nessa imagem, você observa que cada face tem um aspecto diferente. Tem gente mais oriental, tem uns com uma cor mais escura, tem outros com uma cor mais clara, tem gente com traço indígena. Esse quadro, essa pintura famosíssima, foi pintada em 1930, na época que o Brasil desenvolvia a indústria aqui. E esses são trabalhadores, retratavam trabalhadores da indústria brasileira, aqueles que trabalham na produção, de bens, de consumo, nas fábricas. É tanto que se você observar lá no fundo, você observa as chaminés das fábricas, que representam justamente os trabalhadores. E mais,
se você olhar com calma, o olhar de cada trabalhador, nenhum deles está olhando para o lado. Eles estão olhando para frente, porque representava uma visão, né, de futuro, uma visão futurista, né, do Brasil, que seria o Brasil industrial. E, para a nossa aula, o detalhe importante é a diferença de trabalhadores que existem nas indústrias. Ou seja, não somos homogêneos. Inclusive, os trabalhadores são muito diferentes entre si. Bom, olha essa imagem. Estamos falando sobre diversidade. Agora você vai pegar o seu caderno de história, certo? Faz o cabeçalho bacana, bonitinho. Coloca a data de hoje, coloca a disciplina, coloca o nome do seu professor, ou coloca o meu nome. E aí você vai colocar lá. O que é diversidade? Anota esse conceito aí. Diversidade, não pode esquecer. Presta atenção. Diversidade é a qualidade daquilo que é diferente, ou seja, dessemelhante. Aquilo que não é igual, que aquilo que não parece, pode até ser um pouco parecido, mas não é parecido. Então, diversidade é aquilo que não é igual. Então, anota esse conceito aí. É a qualidade daquilo que é diferente. Isso nós consideramos como diversidade. E dentro do conceito de diversidade, nós vamos também trabalhar o conceito de diversidade étnica. O que é diversidade étnica? Professor, agora que eu estou entendendo o que é diversidade, mas diversidade étnica eu não conheço. Para você que não conhece essa palavra, que para muitos é uma palavra nova, né? Diversidade étnica, se você observar essa fotinha que está embaixo, você percebe que as 4 mulheres aparentemente são de culturas diferentes, né? Por sua característica, pelo uso das roupas, né? As cores e tudo mais. Portanto, anote aí, diversidade étnica, o que é? É uma sociedade formada por grupos com culturas diferentes. Ou seja, o Brasil é um espelho onde tem o maior exemplo de formação de cultura diferenciada. Ou seja, muitas pessoas vieram para cá no período da migração e veio gente do mundo todo para cá. Veio japonês, veio africano, gente da Europa. Então, nós somos ricamente formados por uma diversidade étnica, né? Por uma sociedade com culturas diferentes. Então, anote esse conceito, segundo conceito que a gente está trabalhando hoje. Vamos lá. No Brasil, nossa principal formação étnica, tá? Ela é representada por uma tríade. Ah, professor, mas no Brasil nós só temos você está falando que nós temos várias pessoas vindo para cá durante a migração, né? Veio gente até da Alemanha para cá para o Brasil, né? Japoneses e tudo mais. Mas esses foram os principais que formaram a nossa cultura? Pois é, na nossa história, nós temos uma formação étnica, a nossa base, a nossa raiz, né, cultural, ela é baseada numa tríade. O que é essa tríade? Bom, essa imagem aí nos remete ao quê? Nossa primeira identidade cultural é o quê? Indígena. Nosso primeiros habitantes, os povos originários, quem já estava aqui antes da chegada de qualquer imigrante, qualquer colonizador, seja da Europa, os indígenas já estavam aqui na nossa região, já habitavam esse local. Por isso são chamados de alguns historiadores chamam de povos originários, porque eram que já estavam aqui, já cultivavam a terra, já dominavam todo o nosso território, inclusive com vários dialetos, né, outras línguas que nós não conhecemos. Se nós pararmos hoje e perguntarmos, quem aqui conhece a língua tupi-guarani? Pouca gente conhece, né? Segundo ponto, que faz parte da nossa formação cultural. Essa imagem nos dá a ideia de uma formação o quê? Africana. Então, nós temos uma raiz indígena, temos uma raiz africana, inclusive a triste história da escravidão no Brasil e no mundo, né? Que marcou a história tragicamente. Os africanos vieram para o Brasil em massa, então chegou até um determinado momento que era a maior parte da população. Ah, professor, então nós tinha muito índio aqui, tinha muito africano, sim, bastante. E em terceiro ponto dessa tríade,
né, nós temos a união dessas, o nosso terceiro ponto, o indígena africano, e nós temos o povo europeu também que veio para cá. Então, professor, eu estou me perguntando agora, tá, então eu tenho descendência indígena, eu tenho descendência africana e tenho descendência europeia? Isso mesmo. Ah, professor, mas então quer dizer que eu sou formado pelos três. Geneticamente, se você fizer uma análise lá da sua herança cultural, na sua família, talvez você tenha até mais gene de europeu, até mais gene africano. Agora, quem é nascido no Brasil, dificilmente você não terá na sua genética uma herança cultural indígena ou africana. Dificilmente. Por isso que quando você observa os seus colegas, as pessoas da rua, quem está próximo de você, você vê que tem gente que é um pouco mais clara, tem gente que é um pouco mais escura, tem gente que tem um cabelo, parece um cabelo indígena, ou seja, pessoas que têm aspectos diferentes, que nós basicamente somos formados por esse tripé, essa tríade, índio, africano e europeu. Isso está bem presente na nossa vida. Vamos lá conhecer alguns instrumentos musicais que servem para exemplificar nossa aula de hoje. O primeiro é esse aqui, ó. Olha essa imagem aí, ó. Tá aqui um comigo, ó. Alguém conhece essa imagem? Isso aqui é o maracá, que para quem ainda não conhece, o maracá ele tem uma origem indígena. Inclusive o maracá é muito conhecido pelas crianças, né? Tem maracá infantil que os bebês costumam utilizar. Ah, professor, eu pensei que isso aqui era um chocalho, uma coisa que não era só um brinquedo qualquer. Pois não é. Esse aqui é um instrumento musical utilizado em festejos e rituais religiosos, né, pelos indígenas. Então, grave aí, o maracá é um instrumento indígena. Segundo instrumento, alguém já viu essa imagem? Isso aqui é um tambor. Infelizmente eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Mas o tambor ele tem uma origem africana, que é resultado também do uso em manifestações culturais, religiosos e festejos, né, de origem afrodescendente aqui no Brasil. E por último nós temos um instrumento muito conhecido que é o violão. Mas o violão, professor, certo, o violão tem origem o quê? Europeia. Alguns historiadores dizem que o violão tem origem europeia. Os primeiros instrumentos de corda existentes no mundo foram feitos na Europa. Ah, professor, mas então quer dizer que esse violão que a gente utiliza hoje foi feito na Europa? Não, calma lá. Os primeiros instrumentos de corda que desenvolveram ao longo do tempo e foi se transformando, e hoje nós temos o violão, esse que nós utilizamos hoje em vários espetáculos, em shows, em praticamente tudo da nossa, onde nós observamos em igrejas e tudo mais. Então o violão está bem presente e o violão tem uma origem europeia. Vamos lá. Como estamos falando sobre diversidade, anota aí esse conceito muito importante, essa data, perdão. O dia 21 de maio é o Dia Mundial da Diversidade Cultural. Professor, eu não sabia dessa data, pois anote. Inclusive desse ano já até passou. Talvez você nem não sabia disso, mas agora no que você vai lembrar. A partir dessa aula sua vida vai mudar, hein? Olha, no dia 21 de maio, Dia Mundial, olha lá, da Diversidade Cultural. Mas como surgiu, professor, essa data? O nome verdadeiro, o nome completo, né, dessa data chama-se Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Basicamente, nós falamos que é o Dia Mundial da Diversidade, certo? Que é comemorado no dia 21 de maio. Quem proclamou isso foi a Organização das Nações Unidas, chamada de ONU. Você já deve ter ouvido esse nome por aí, nos jornais, em programas. Que o Dia Mundial foi baseado aonde? Na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco. Basicamente, a ONU e a Unesco têm um trabalho semelhante. Elas surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Era uma forma de contribuir com o desenvolvimento dos países que ficaram destruídos com a guerra e colaborar financeiramente, colaborar culturalmente, e acabaram gerando documentos sobre isso. E hoje nós temos, né,
proclamação da Organização das Nações Unidas, o Dia Mundial da Diversidade, que é no dia 21 de maio, ok? Vamos lá, continuando aqui. Bom, quando nós falamos, nós temos várias características que você tem que saber que nos levam à diversidade cultural. Primeiro, idioma, língua, aquilo que se fala. Aqui no Brasil, nós falamos uma língua portuguesa. O nosso país é o Brasil. Mas, professor, fala língua portuguesa e o país é o Brasil, não seria a língua brasileira? Pois bem, nossa formação cultural, né, nossa colonização, os portugueses desenvolveram esse idioma aqui. Na América Latina, a nossa língua materna é o espanhol. Na América Latina toda, nós somos o único país que não tem o espanhol como língua materna. Ah, professor, então nós deveríamos ser bilíngue. Eu não diria bilíngue, eu diria até trilíngue, porque nós poderíamos falar o espanhol como língua materna, o português também como língua materna e falar um dialeto indígena, por exemplo, tupi-guarani. Então, nós estamos, na verdade, aquém daquilo que poderíamos. Então, nós falamos o português como língua materna, mas poderíamos ter o português, o espanhol, também uma língua indígena, que infelizmente nós não temos. Costumes, nossos hábitos, nosso jeito de se comportar, nossas festas religiosas, nossos eventos culturais, tudo isso faz a diferenciação entre a nossa cultura. Outro aspecto, religião. No Brasil nós temos basicamente 3 religiões que são muito conhecidas aqui. Que nós temos o cristianismo, que se desenvolve entre os evangélicos e os católicos. Mas também nós temos as culturas afrodescendentes, por exemplo, o candomblé. Então, essas 3 religiões, elas são muito fortes no nosso país. Em algumas regiões se desenvolve um pouco mais uma, outras se desenvolve um pouco mais outra. Então, depende muito da região do país. Mas, basicamente, nós temos essas 3 religiões. Mas aí você se pergunta, professor, no mundo só existem 3 religiões? Eu digo que não. No mundo existem mais de 2.000 religiões. Só que no Brasil, as mais fortes, as maiores, são o evangélico, né? Nós temos o catolicismo e nós temos o candomblé, é uma religião afrodescendente. Mas não são somente essas, hein? Não é somente essas 2. Comportamento das pessoas. Você já observou que de uma região para outra, num estado para o outro, o comportamento das pessoas, o jeito de falar, né, elas se diferenciam? Uma pessoa lá de São Paulo fala um pouquinho diferente da pessoa daqui do Pará, assim como um pouco diferente das pessoas lá do Rio de Janeiro. Apesar de falar o mesmo idioma, nós temos um jeito, né, de se comportar diferente, tá? Que é o que nos diferencia. Comida, bom, comida nem se fala. Comida, nós somos aqui, o estado do Pará, tem uma riqueza gastronômica maravilhosa. Uma das riquezas, as nossas comidas são as mais conhecidas e ricas, inclusive no mundo todo, somos até premiados por isso. Então nós temos uma riqueza cultural, nossa parte gastronômica muito grande, certo? Vamos lá. Moradias, bom, com relação às moradias, se você aqui em Belém for num bairro chamado Cidade Velha, você vai observar que nós temos uns prédios construídos assim. Eles são verticais, coladinhos um do outro, as ruas são estreitas. Por quê? São exemplos de construções europeias, que são baseadas na formação do Brasil pela nossa colonização portuguesa. Se você observar, as casas não possuem a estrutura, por exemplo, de uma tribo. Em uma tribo nós temos uma casa central, né? E próximo dessa casa central nós temos as outras casas. Numa tribo, só lembrando um detalhe, numa tribo não se considera somente oca, como se diz, professor, o índio mora em oca. Não necessariamente. Hoje, o índio mora numa casa de alvenaria, igual a nossa, inclusive algumas até melhores que a nossa. Só que a posição, né, a organização do local é diferente. Então, as moradias também representam como nós somos diferentes culturalmente. Tudo isso junto, tudo isso aí, cada característica dessa nos leva
ao conceito de diversidade cultural, que é o que nós estamos trabalhando hoje. Ah, professor, o que nos diferencia? Língua, costume, religião, comportamento, comida, moradia, tudo isso é o que? Diversidade cultural, que é a nossa vida. Pois bem, vamos agora participar de uma atividade interativa. Eu vou passar aqui um item e você vai tentar descobrir aí do outro lado qual é a origem disso. Vamos lá. Feijoada. Qual é a origem da feijoada? Ah, professor, deixa eu pensar. Indígena? Deixa eu ver, europeia? Não sei. A feijoada ela tem origem africana. Olha lá que legal, né? A origem é africana. Professor, não sabia disso. Pois é. Vamos lá. Próximo. O hábito de dormir em rede, tão comum na nossa vida hoje, né? Eu acredito que toda tarde você gosta, né, depois do almoço, tomar aquele açaí, aí você deita na rede para tirar uma pestana, dormir um pouquinho. O hábito de dormir em rede é um hábito indígena. Professor, que interessante, eu não sabia disso. Pois é um hábito indígena. Língua portuguesa. Ah, língua portuguesa nasceu no Brasil? Não. A língua portuguesa vem da onde? De Portugal. É europeia. Vamos lá, outro. Círio de Nazaré. Círio de Nazaré, já sei. Círio de Nazaré é cristão, é lá do Oriente Médio. Pois não. Círio de Nazaré é nascida onde aqui? Da origem aqui no Pará. Uma das maiores festas culturais religiosas do mundo todo. Cristianismo. Ah, se o Círio de Nazaré é do Pará, então o cristianismo também. Não. O cristianismo teve origem lá no Oriente Médio. Professor, que coisa, hein? O cristianismo é lá no Oriente Médio, o Círio de Nazaré aqui no Pará. Pois é, são ligações religiosas que existem, né? Que fazem parte da nossa diversidade cultural. Sushi, uma delícia, hein? Dá até vontade de comer. Sushi, para quem aprecia, eu particularmente gosto muito. Tem origem aonde? Lá no Japão. Olha, oriental nosso sushi. Interessante, hein? Vamos lá. Vamos assistir um pequeno videozinho da Turma do Açaí. Preste bem atenção aí ao início dessa vídeo, tá? Nossa aula de hoje será pelo mercado do Ver-o-Queijo. Lá vem nosso ônibus. Forme uma fila, crianças! Eu disse para formar uma fila. Que pressa é essa, gente? Na fila, vamos! Olha só, a Turma do Açaí são nossos parceiros aqui, né? Quando você observou no vídeo, você viu que lá na entrada do ônibus, cada criança tinha um aspecto diferente, né? Tinha uma característica diferente. Nós tínhamos o protagonista, que é o açaí, tinha uma criança oriental, tinha uma criança mais clara, ou seja, uma diversidade, né? Então, você pode depois no YouTube assistir esse vídeo da Turminha do Açaí completo, ok? Gente, olha só, o nosso conteúdo por hoje, vamos parar por aqui, tá? Então, nós vamos revisar a aula de hoje. Não que esse conteúdo chegasse ao fim, esse conteúdo ele é muito extenso. Mas hoje nós trabalhamos o que exatamente? Falamos sobre diversidade, falamos sobre a pintura Operários, de Tarsila do Amaral, falamos sobre diversidade étnica, sobre a formação étnica do Brasil, indígena, europeia, africana. Falamos sobre o Dia Mundial da Diversidade Cultural, ok? Bom, para finalizar, vai ficar uma atividade para casa. Isso aí você vai responder no seu caderno de história. Não esqueça. Coloque direitinho a data, coloque direitinho o cabeçalho e coloque lá, anote lá, atividade 1. O que você compreendeu sobre diversidade? O que você entendeu sobre diversidade? Toda essa aula de hoje, você pode rever essa aula e tentar lembrar do conceito. O que é diversidade? Professor, eu entendi que é diferente e tudo mais. Você vai anotar esse conceito que você compreendeu, ou seja, com suas palavras, ok? Atividade 2. Em uma folha em branco, você pode usar uma folha do papel A4, aquela em branco, toda em branco, ou uma folha do caderno normal.
Você vai fazer um desenho retratando a diferença que existem, as diferentes características que você observa entre os seus amigos, entre os seus familiares. Você vai retratar nesse desenho, ok? Tente fazer um desenho bem bacana. Só lembrando, esse desenho você pode tirar uma foto sua com o desenho, e aí você vai salvar, tá, no arquivo digital, tira uma foto ou escaneia ele no seu celular, manda essa foto para a gente, com a autorização do seu pai, por escrito, informando que o seu pai autoriza que a sua imagem seja passada aqui, e na próxima aula eu vou mostrar essa imagem, a sua foto aqui com a atividade pronta, certo? No início da aula. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então, aqueles alunos que estão assistindo, estão participando, anota aí. Faça a atividade, faz o desenho, tira uma foto e manda para a gente que você vai aparecer aqui na telinha na nossa próxima aula. Gente, chegamos ao fim. Desejo a vocês muita saúde, paz, que você fique bem apesar de tudo. Continue se cuidando, tendo os hábitos de higiene, os cuidados com a sua saúde, use máscara, limpe suas mãos, certo? Utilize álcool e tente estudar. E aqueles pais que estão acompanhando seus filhos, façam um esforço, que isso tudo vai passar e o seu filho não pode se prejudicar com isso. E esse é um momento importante para o nosso aprendizado, ok? Então, chegamos ao fim. Eu agradeço a sua atenção, fico muito feliz e que estou também com muita saudade dos meus alunos. Sintam-se todos abraçados. Até a próxima aula. Obrigado.